Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Vigilância conserva pura a igreja. O nosso texto bíblico, irmãos, está em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, e diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas e suas vasilhas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vou repetir o versículo 13. Vigiai, porque não sabeis a hora, nem o dia que o Filho do Homem há de vir. Cara, que texto poderoso, meu irmão. Percebe como ele termina a ideia com a palavra vigiar. Vigiar significa observar, prestar atenção. O verbo vigiar, amado, traduz pelo menos 5 palavras hebraicas no Antigo Testamento e outras 5 palavras gregas no Novo Testamento. Na Bíblia, a palavra vigiar é aplicada em diferentes contextos. Mas o mais importante para a vida prática cristã é aquele sentido em que vigiar implica na ideia de ficar acordado, estar alerta o tempo todo, com o objetivo de evitar comportamento negligente ou indolente, que pode levar alguém a cair em alguma cilada ou ceder a alguma tentação que acaba enfraquecendo a sua fé. Temos que ficar esperto. Ei, todos nós precisamos de vigilância espiritual, cara. Porque são inúmeras as recomendações bíblicas acerca da importância da vigilância constante para o cristão. Diariamente, somos submetidos a diversas tentações e, diante disso, o conselho do Senhor Jesus é o mesmo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. A vigilância necessária, isso precisa ficar claro, não é uma questão meramente humana, mas espiritual. Necessitamos da graça de Deus, da orientação do Espírito Santo e da sua parceria para resistir, cara, a tudo quanto pretende nos tirar do alvo, da meta do reino. É preciso cultivar uma vida de oração e vigilância. Nós temos 5 objetivos para a nossa lição de hoje, irmão. O primeiro é apontar o sentido da expressão meia-noite. Segundo objetivo é revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Terceiro objetivo é expor que a meia-noite é hora das trevas. Quarto objetivo nosso é destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E quinto e último objetivo, irmãos, é ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Pois bem,
chegamos à última lição deste trimestre, meu irmão. Cara, como eu fui edificado com essa lição. Mais uma vez, o Espírito Santo, ele quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, 29, ele diz: isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Hoje, nós iremos pensar um pouquinho na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, onde nós encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 estavam preparadas para o encontro com o noivo. Você ouviu o que eu disse? As 10 ouviram, meu irmão. As 10 ouviram o clamor, mas apenas 5 estavam preparadas. Caramba, que Deus hoje nos abra o coração para compreendermos a sua palavra, meu irmão. Urge a necessidade de estarmos preparados. Então, o primeiro ponto da nossa lição vai dizer, né, que essa expressão meia-noite diz do dia que já começou, ou seja, a meia-noite, exatamente às 24 horas do dia, ele terminou definitivamente. Tudo que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão a meia-noite. Ela nos fala de um dia, né, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo dia, né, que está para terminar, é a dispensação da igreja. Paulo, escrevendo na igreja de Roma, no capítulo 11, 25, ele diz: porque não quero, irmãos, que ignorem este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Se você for em Lucas capítulo 21, 24, diz: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Que texto, irmãos! Percebe? E no mesmo momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período estará terminado definitivamente. Caramba, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Você ouviu o que eu disse? Estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos os sustentáculos da verdade. Paulo fala isso a Timóteo no capítulo 3, versículo 15. Imagina, meu irmão, que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem e então não será mais possível fazer nada. Outra coisa, a expressão meia-noite também diz que se inicia um novo dia. Este fato, na verdade, diz respeito ao mundo inteiro, né? Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando o novo dia vai raiar. Ou seja, o amanhã começará. Um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que estão com as suas vestiduras lavadas no seu sangue. Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz o quê? De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, 14, ele diz: como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vos sereis no dia do Senhor Jesus Cristo. Olha que texto profundo. Aí, Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: tendo por certo isto, que aquele que começou em vós a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, naquele momento, melhor do que nunca,
Jesus verá o fruto do seu trabalho e do seu sofrimento, como diz Isaías 53. Irmãos, os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados, os vivos. Paulo fala isso à igreja de Corinto no capítulo 15, né? Ele fala que no abrir e fechar de olhos antes de soar da última trombeta, pois a trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados. E aí Jesus nos levará à sala das bodas, cara, onde a igreja e o Cordeiro se unirão para todo sempre. Maranata, Maranata, o início de um novo dia. Mas não podemos esquecer, como se inicia um novo dia, a noite também vem. Porque quando Jesus levar a noiva, começará o dia da ira do Cordeiro. E para quem? Para todos aqueles que rejeitaram a Jesus. Apocalipse 6, irmãos, versículo 16 e 17 diz isso. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-me do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem pode resistir? Meu Deus! Então, o lagar da ira de Deus será pisado, meu irmão, sem misericórdia. Sem misericórdia. As trevas dominarão a terra, como está em Isaías capítulo 8, 21 e 22. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima e olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Meu Jesus, para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança, e a ira do Senhor, irmãos, será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Gênesis 7, né, e Mateus 24, você lembra desse texto, com certeza. Diz que no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, os 17 dias daquele mês, naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e a janela do céu se abriu, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Aí se você vai em Mateus 24, 39, que diz: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebe um detalhe nesse texto, meu irmão? Diz que eles não perceberam. Veja, eles não perceberam, mas foram avisados. Noé não fez outra coisa senão avisá-los todos os dias que aquilo aconteceria. Agora pensa comigo, se eles, sendo avisados todos os dias, não perceberam, imagina hoje em dia. O povo, irmãos, quem está por aí falando que Jesus vai voltar? Quem está falando sobre a vinda de Jesus? Poxa, se lá naquele tempo, sendo avisados, eles não perceberam, imagina nos dias atuais, irmãos. E sabe por que eles não perceberam? Olha como é semelhante, né, o que aconteceu com eles com o que vai acontecer nesses dias. Diz a palavra que eles não perceberam porque eles estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Ou seja, estavam completamente dominados pelas coisas visíveis e presentes. Não é assim que esse mundo anda? O mundo de hoje não anda dominado pelas coisas visíveis e presentes? Agora, escute isso que eu vou dizer. Assim como a segurança fortalece o homem na sua sensualidade brutal, também a sensualidade os embala na sua segurança carnal. Guarde isso no nome de Jesus. Outra coisa, a expressão meia-noite fala também da hora de trevas, meu irmão.
Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades. Porque nós sabemos, pela palavra do Senhor, que estas coisas anunciam a vinda eminente de Cristo. O lugar escuro em que vivemos parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. A nossa alma se consola com a profecia, amado. Aleluia! Porque quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Agora, dentro desse ponto da nossa lição, 3 detalhes são maravilhosos, porque a natureza, ela sente as trevas. Olha, irmão, como isso é muito sério. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar. Diz a palavra que houve trevas sobre a terra. Mateus capítulo 27. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Paulo fala isso escrevendo aos Romanos capítulo 8. Por isso há terremotos, pestes, fome, catástrofes de toda ordem. A Bíblia já advertiu sobre tudo isso, irmãos. Lucas capítulo 21, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, a natureza, ela sente as trevas. Mas não é somente a natureza, os homens também sentem as trevas, meu irmão. A Bíblia fala de tempos difíceis, né? Quando o homem, em particular, será atormentado por todas as tentações de todas as espécies. Olha, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Estamos ou não estamos vivendo o tempo final, meu irmão? As perseguições à igreja, o ódio aos crentes, a corrupção moral só prova que já anoiteceu há muito tempo, meu irmão. Lucas 17 fala isso, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, não é assim que vive a humanidade? Vendiam, plantavam e edificavam. Então veja, os homens sentem as trevas, então a natureza sente as trevas, os homens sentem as trevas e as nações também sentem as trevas. Guerra, rumores de guerra, o perigo de guerra nuclear, biológica, química, irmãos, isso são sombras ameaçadoras que na verdade paira sobre o mundo todo. O mundo já se prepara para a maior catástrofe de todos os tempos, que é a grande tribulação. Mateus 24 fala sobre isso. E deixa eu te dizer uma coisa, não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite já chegaram, meu irmão. Outra coisa, a expressão meia-noite fala da vinda do noivo, que diz o texto: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. É este clamor que ouvimos em nossos dias, meu irmão. Meu irmão, eu não sei, mas eu preciso te perguntar, você está ouvindo esse clamor? Está escutando como o Espírito diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem breve?
Você está atento, meu irmão, aos sinais dos tempos? Você está atento ao cumprimento das profecias, o que diz Lucas? Lucas 21, meu irmão. Olha isso, 21, 25. E haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiados de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, por quantos poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Meu irmão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras deste Evangelho. Enquanto há tempo, fomos chamados, meu irmão, para sermos atalaias. E a nossa função é despertar o povo. Lembra de Ezequiel, capítulo de número 3, meu irmão? Versículo 17. Que diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e os avisará da minha parte. Olha isso, meu irmão. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Ei, temos que anunciar aos homens que Jesus em breve vem. Ei, obreiros, pastores, velhos convertidos, novos convertidos, ei, precisamos anunciar que Jesus está voltando. Não podemos nos cansar de anunciar a volta de Cristo. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do nosso Senhor. Por isso a Bíblia diz, meu irmão, guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Olha só, os membros da igreja de Filadélfia, né, eles eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor para que não fossem roubados. É isso que a palavra de Deus nos ensina com a ordem vigiar, que diz Marcos 13, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digas a todos, vigiai. Oh, meu irmão. Oh, meu Deus. Deixa eu te dizer algo aqui. Primeiro, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos, meu irmão. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas. Lembra? Jonas capítulo 1, versículo 6. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo, como diz Atos capítulo 5. Somos revestidos de poder para não adormecermos. Também a preguiça, ela causa sono. Provérbios fala sobre isso, 24. Quando Davi, você vai lembrar disso, ficou em casa desocupado enquanto o seu exército combatia, que diz a palavra? Que ele caiu em tentação, segundo Samuel, capítulo de número 11. Por isso, é uma bênção para nós cristãos estarmos ocupados na obra do Senhor. Precisamos nos ocupar. Está escrito que Abraão, ele teve que lutar contra o sono ao pé do altar, Gênesis 15. Precisamos, meu irmão, do poder de Deus para ficarmos fortes
e resistir a tudo, inclusive ao sono. Segundo, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios, que Deus põe à nossa disposição. Deus, Ele nos desperta, amados, pela sua palavra. Mateus 26, versículo 45. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E no 46 ele diz: levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me... Então veja, eles foram despertados pela palavra. Cara, como é preciosa a palavra de Deus. Quem estuda com atenção encontra incentivo e despertamento. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como óleo, irmãos, na lâmpada. Ei, eu tenho um conselho para você. Viva uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. Eu vou repetir. Viva uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. Dessa forma, estaremos conservados e preparados para o encontro com o nosso Senhor. A oração é outro fator de importância, meu irmão. Jesus chama a nossa atenção, ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, e acrescentou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, significando que se os discípulos orassem, o espírito prevaleceria sobre a carne. Olha que coisa linda, é só orar que o espírito prevalece sobre a carne. Talvez você esteja se perguntando: por que a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes? Primeiro, pela oração vivemos em comunhão com Deus, meu irmão. E em comunhão com Deus ficamos fortes e felizes. Eu vou repetir. Na oração nós entramos em comunhão com Deus. E em comunhão com Deus somos fortes e felizes. Lembra do rosto de Moisés? Diz a palavra que resplandecia quando ele estava em comunhão com Deus. Êxodo 34. Semelhantemente o de Estevão, Atos 6. Então a oração é uma arma eficaz, meu irmão, contra Satanás. É o que diz Paulo aos Efésios, capítulo 6, 18. Quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos como? Vigilantes. A oração é finalmente o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche da sua graça, nos faz prontos para o culto nas nuvens. Cara, que Deus nos guarde a todos vigilantes, irmãos, a fim de podermos um dia, glorificar a Deus nas nuvens. Estejamos atentos na nossa conduta, sempre buscando a santificação e a purificação, para não aparecer alguma mancha em nossos vestidos, porque a palavra de Deus diz: qualquer que tenha essa esperança se purifica como ele é puro. 1 de João, capítulo 3. Assim, estaremos sempre como? Preparados. E um dia, irmãos, o veremos como ele é. Eu quero concluir a nossa lição te fazendo uma pergunta. A sua lâmpada está cheia do azeite e você está preparado? Eu vou repetir. A sua lâmpada, meu irmão, está cheia do azeite e você está preparado? Nunca se esqueça disso. Jesus, ei, meu irmão, Jesus está voltando. Estamos a segundo de nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Como o apóstolo Paulo falou, no abrir e fechar de olhos, antes de soar da última trombeta, pois a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Que Deus te abençoe. Sempre alerta,
no nome de Jesus.